Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui as últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje é quinta-feira, dia de mais um dia intensivão aí para o Felipe Luiz estar relembrando na cabecinha dos jogadores quais são suas funções em campos, qual é o jeito de jogar, pois segundo ele próprio, o time está perdendo a sua identidade e ele não reconhece o Flamengo mais como seu time. Esses dias serão importantíssimos para poder depois termos uma sequência direta até a final do Brasileirão, não esquecendo que dia 29 temos aí a final da Libertadores e precisamos recuperar jogadores como Pedro, que já retornou aos campos ontem, como Léo Ortiz, que é o nosso homem base da zaga, e Jorginho, que é o nosso cérebro do meio de campo. Vamos ao vídeo e aos comentários da ESPN, Sport TV, Globo Esporte, Placar TV e outras mídias que falam do nosso querido Mengão. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu! Roque, Danilo e Alexandro, hoje companheiros de seleção, mas dia 29 vão ser adversários, né? Na decisão do primeiro brasileiro tetra da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras. E o Alexandro falou que tem sim resenha entre eles e outros rubro-negros que estão lá também, Paquetá, Vini Júnior. Acho que a torcida do Flamengo está em maioria nesse momento aqui na seleção brasileira. Sim, a gente comenta, a gente conversa, é um assunto, sim. Principalmente por esses jogadores que passou pelo Flamengo, mas é nos momentos de descontração, no momento, enfim, que estamos na piscina. Tem como não falar, né? Mas antes dessa final da Libertadores aí, Flamengo ainda tem 4 jogos pelo Brasileirão, primeiro já no sábado contra o Lanterna Sport, lá na Arena Pernambuco. Débora Gares tem um montão de desfalques para esse jogo de sábado, né? Explica aí pra gente, por favor. Oi, Escobar, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Um desses desfalques, inclusive, pode sair até do tribunal, viu? Estou falando do Bruno Henrique, que treinou hoje cedo junto com o grupo e que agora à tarde volta a ser julgado no STJD a partir das 3 horas da tarde. Relembrando, o jogador pegou 12 jogos de punição por ter forçado um cartão amarelo e, com isso, beneficiado apostadores, entrou com recurso. A Procuradoria do STJD também entrou com recurso. Isso começou a ser julgado na segunda, foi interrompido e vai ser retomado hoje à tarde para a gente saber, afinal, qual vai ser a punição. Desfalques certos são 11 e a gente relembra todos eles. Nós temos 7 com as respectivas seleções, Alexandro e Danilo com o Brasil, Carrascal com a Colômbia, Plata com o Equador, Vinha, Varela e Arrascaeta com o Uruguai e 4 no departamento médico, o Léo Ortiz, o Alan, o Jorginho e o Pedro. Jorginho e Pedro já estão trabalhando no campo, né? O Jorginho, inclusive, é quem tem a recuperação mais avançada, mas eles ainda fazem trabalhos específicos, então não vão poder ajudar nesse jogo contra o Sport. E com isso, Felipe Luiz quebra a cabeça e provavelmente vai promover a estreia do jovem João Vitor como titular pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. João Vitor, de 18 anos, na zaga, já que o Danilo está fora, também servindo a seleção brasileira. Muitos assuntos, muitos desfalques, acompanhando sempre tudo que acontece aí no dia a dia do Flamengo. Escobar, volto com você. Tudo muito bem explicado por você, como sempre. Muito obrigado, Débora Gares, queridona. Vamos falar mais de João Vitor. Débora falou, deve jogar. Tem 18 aninhos, já foi bicampeão mundial sub-20 pelo Flamengo, tá, gente? Mundial de clubes. Tem convocações pela seleção de base. Zagueirão, que estreou no profissional em 2024, já jogou 7 jogos, pode ser titular pela primeira vez no Brasileirão. Beleza? Tá apresentado o João Vitor. 16 dias, final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras ao vivo na Globo. A gente conversou com esse cara, foi campeão dos dois. Júnior Baiano, zagueirão raiz. Às vezes ele exagerava um pouquinho na força, só um pouquinho. Agressão, foi muito bem expulso, perdeu a cabeça. Sem VAR a gente sofria muito, né, cara? A gente era muito assaltado. Querido Júnior Baiano, não sei se esse negócio de VAR ia dar muito certo pra você não, hein? Soco é brincadeira! Fala, galera do Globo Esporte. O que a gente tava falando aqui é o Raimundo Ferreira Ramos Júnior, mais conhecido como Júnior Baiano. E eu joguei no Mengão e no Verdão.
né? Eu sempre sonhei em jogar no Maracanã, sempre sonhei em vestir a camisa do Flamengo. Flamengo, campeão brasileiro de 1992. Quando você é campeão num grande clube, principalmente como o Flamengo, o time de maior torcida do Brasil, você já ganha um carimbo, né, cara? Você já ganha uma chancela ali. E isso foi a afirmação daquilo que eu sempre sonhei na minha vida. Eu achava que eu estava indo pro time da Itália, pro Parma da Itália. Aí aparece o Filipão. Acho que o Filipão atravessou e me levou pro Palmeiras. Já tinha o Paulo Nunes, tinha o Zinho, né? Tinha jogadores que jogaram comigo. A Libertadores era o sonho. Aquele time do Palmeiras foi montado para ser campeão da Libertadores. O Palmeiras é campeão da Libertadores! E a Libertadores desse ano, quem é que leva, zagueirão? Vai ser um jogão, principalmente porque é a revanche, né? O Flamengo tem, com certeza, o melhor elenco. Se fosse só por isso, eu acho que o Flamengo eu já cravaria aqui que o Flamengo seria campeão. O time do Palmeiras não para de correr, além de ter qualidade. Volta muito rápido, se recompõe muito rápido. O Flamengo é o time que eu amo e o Palmeiras é um time que eu aprendi a amar, que vence o melhor. Eu vou ficar em cima do muro. Eu lembro da torcida do Flamengo gritando: o baiano é mal, pega um, pega geral. Ele se empolgava de vez em quando, mas jogou muita bola, hein? Foi um grande jogador, jogou Copa do Mundo, titular da seleção. Um abraço, baiano! É um dia histórico, mais um dia aqui de recordes para esse goleiraço. Faz aí, cara. Parabéns. Não, pô, tu que quebrou. Obrigado mais uma vez por quem escolhem pelo prêmio aqui. Na verdade, muito feliz por ter conseguido esse prêmio mais uma vez, mais um mês que me escolhem como goleiro do mês, mas sem deixar, obviamente, de falar e parabenizar nosso trabalho no dia a dia aqui com o Thiago, com o Fabinho, com o Matheus, com o Diogo, com o Leo também. É isso, esse é o fruto do trabalho e a gente vem conquistando muitas coisas assim. É continuar da mesma maneira e continuar para frente que fica muito ainda. Um comunicado oficial enorme falando sobre, querendo trazer tópicos importantes para melhorar o produto do futebol brasileiro, e um deles é Flamengo falando que é contra a grama sintética, ou melhor, de plástico, como o próprio Flamengo mencionou na nota. E eu vi muita gente recalcada, por sinal, dizendo que o Flamengo está sendo contra a grama sintética porque não consegue jogar bem ou não ganha as partidas disputadas em grama sintética. Para você que está desavisado e desinformado, ou que é mau caráter mesmo para dizer isso, eu fiz um levantamento aqui de 2023 até hoje. 11 jogos em grama sintética, o Flamengo tem 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Um aproveitamento de mais de 54%. 14 gols feitos, 11 gols sofridos. Dizer que o Flamengo é contra a grama sintética porque não consegue performar, não consegue ganhar jogos nesse gramado, é mentira, leviano e, repito, mau caratismo, porque os números falam por si só. E por falar em Flamengo, o Flamengo emitiu um comunicado oficial para dizer que vai viajar para Lima no dia 26, mas vai sair do Rio de Janeiro. E por uma boa notícia, para quem não sabe, o último jogo do Flamengo, antes da final da Libertadores no dia 29, é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E aí muita gente estava especulando, dizendo que o Flamengo ia sair de Belo Horizonte e ia direto para Lima, porque o Flamengo precisa chegar no dia 26, 3 dias antes da final, que é uma regra da Conmebol. Mas o Flamengo não vai fazer isso. Sabe por quê? O Flamengo vai vir ao Rio de Janeiro só para ter o contato com seus torcedores, porque o Flamengo sabe que terá o Aeroflá. Então o Flamengo está priorizando o Aeroflá, o seu contato com os torcedores. Inclusive vai ser um gasto maior, porque se o Flamengo fosse de Belo Horizonte para Lima, seria mais barato do que Belo Horizonte, Rio, e depois vai para Lima. É óbvio que seria mais barato, mas não importa. O Flamengo fez esse esforço para poder ter esse contato com os torcedores, porque sabe que esse contato com os torcedores faz muita diferença. E o Aeroflá vai ser algo semelhante que aconteceu em 2019 e também em 2022.
Em 2021, o Flamengo viajou para Montevidéu direto de Porto Alegre, após enfrentar o Grêmio e não teve esse Aeroflá. Então, bacana demais, parabéns para a diretoria do Flamengo por essa decisão. Isso faz muita diferença, inclusive para os torcedores que não têm capital, dinheiro para comparecer aos jogos atualmente, porque a gente sabe que os ingressos são caros. Então, o torcedor que ele não tem essa oportunidade de ter contato com os jogadores, no Aeroflá tem. Ele de se fazer presente na história do clube. Isso é bacana demais. Parabéns à diretoria do Flamengo por essa decisão. E o Flamengo emitiu um comunicado oficial atualizando a situação clínica, é o famoso boletim médico do Flamengo, dos jogadores que estão no departamento médico. Vamos lá. Alan, jogador, se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Jorginho, meia, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Léo Ortiz, esse aí, ainda com resquícios de dor no tornozelo após trauma sofrido na região, o zagueiro segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Pois é, a gente já vai falar sobre isso. E o Pedro, aí é boa notícia, pode sorrir. Em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio de sua reabilitação da fratura. Nesta quarta-feira, já com 9 mais curta imobilização, retomou as atividades parciais com o grupo, em exercícios ainda sem confronto direto. A programação de recuperação segue dentro do planejado pelo Departamento Médico do Flamengo. Vamos por partes. Eu vou começar falando da notícia ruim, digamos assim, e vamos terminar com notícia boa, que é isso que importa. A notícia ruim fica para Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz dificilmente terá condições de jogo contra o Sport. Lembrando que Danilo está com a seleção brasileira, não vai poder atuar, que é o reserva imediato do Léo Ortiz ou até mesmo do Léo Pereira. E agora a dúvida é qual jovem vai assumir na ausência do Léo Ortiz. João Vitor, Cleiton ou até mesmo o Iago. O Cleiton eu não colocaria em campo, até porque é um jogador que já assinou um pré-contrato como outra equipe. Então, assim, não faz sentido colocar o Cleiton. Eu daria a oportunidade ou para o João Vitor ou para o Iago. Para mim, esses dois jogadores, embora sejam jogadores jovens, mas os dois já mostraram que tem potencial, sim, para jogar com a camisa do Flamengo, ainda mais diante do pior time do Campeonato Brasileiro, que é o Sport. Então não seria tanta dificuldade desse jeito. E o Iago, querendo ou não, campeão mundial sub-20, sendo importante, já teve confrontos, mas João Vitor também. Então eu colocaria um dos dois, e a notícia ruim é o Léo Ortiz, mas quem sabe ele retorna aí para o jogo contra o Fluminense no dia 19. Vamos agora para a notícia boa, que é o Pedro. Vocês puderam ouvir aí que eu falei que ele foi a campo. Vamos trazer mais detalhes do Pedro, mais apuração que não estava na nota oficial do Flamengo. Os exames dessa semana constataram que a fratura está em processo de consolidação. Isso é uma ótima notícia, ou seja, é sinal, digamos, vamos lá, eu sou leigo, mas eu vou tentar trazer um bom português para vocês. É como se a ferida estivesse melhorando. Ali está melhorando. Foi uma fratura, gente. Então o osso ele vai ficando juntinho com o passar do tempo com essa proteção. Então, e essa proteção que ele está usando nos treinos, vocês puderam ver imagens, eu não vou botar a imagem aqui porque eu tenho medo do YouTube desmonetizar meu vídeo e eu trabalho pensando na monetização. Não vamos ficar aqui, eu preciso pagar minhas contas também, então eu não posso perder a monetização do vídeo. Essa proteção que ele está usando no antebraço não é a proteção que o Flamengo projeta para ele utilizar quando ele voltar aos gramados. E por quê? Essa proteção que ele está usando no treino não é autorizada pela arbitragem para ele entrar em campo, pois é um material extremamente duro, rígido e que pode gerar perigo aos adversários. Então ele não estaria autorizado a entrar com esse material em campo. E a proteção de jogo será uma espécie de bandagem. Quem faz boxe, muay thai, como eu faço, sabe do que eu estou falando, que facilita ali os movimentos sem oferecer um grande perigo aos adversários. E existe a chance do Pedro jogar contra o Fluminense no dia 19. Isso não está descartado, a chance é boa. Ele, durante esse período, ele continuou fazendo trabalhos aeróbicos, digamos assim, bicicleta, correndo, enfim, trabalho de força também com as pernas. Obviamente que com o braço dele mobilizado ele não poderia fazer nada. Mas só de ele ir a campo, treinar uma parte com o grupo, já é uma baita notícia que o torcedor tem que comemorar bastante. Então, a notícia ruim fica pelo Léo Ortiz e a notícia maravilhosa fica pelo atacante Pedro. Porém, o Flamengo pode ter aí 11 desfalques para o jogo contra o Sport. Os 7 convocados
e os 4 que eu acabei de mencionar que estão no departamento médico do Flamengo. Para finalizarmos o nosso vídeo, Cebolinha, é verdade que ele está de saída e vai para o Grêmio? Novamente isso sendo falado, mas isso não é falado à toa. A imprensa gaúcha noticiou novamente o interesse do Grêmio em ter Cebolinha em 2026. Interesse do Grêmio tem? Tem. Teve proposta até o momento? Não, não teve. O jogador demonstrou que quer sair do Flamengo? Não. O Flamengo já disse ao jogador que quer negociá-lo? Também não. Inclusive, no meio da temporada, na última janela, os empresários do Flamengo, os empresários do Cebolinha foram ao Flamengo, conversaram com o José Boto para entender a situação. E a diretoria do Flamengo não quis negociá-lo. Não quis, não abriu mão dele. É isso mesmo. Quis ter o Cebolinha até o fim desse ano, pelo menos. O contrato dele com o Flamengo vai até dezembro de 2026 e aí resta saber. O Grêmio ou qualquer outra equipe vai estar disposta a pagar pelo Cebolinha, sendo que 6 meses depois ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça? Aí tudo depende de uma negociação com o Cebolinha, com o Flamengo. Então não tem como eu ficar aqui na frente da câmera falando o que vai acontecer no futuro. O que eu posso dizer é: o Flamengo vai fazer um grande esforço para ficar com o Cebolinha? Não, não vai. Mas resta saber se esse clube interessado, seja o Grêmio ou qualquer outro, vai querer fazer esse grande esforço financeiro para tirar o Cebolinha do Flamengo. Bem, meus amigos, Felipe Luiz, uma missão muito difícil essa semana, que é tentar devolver um pouco da identidade, né, Felipe Luiz de jogar, do seu modo de jogar. Segundo informações dele na coletiva, tem horas que ele não reconhece o time dele em campo, ou seja, está faltando tempo para treinar, está faltando conversa, está faltando orientação, está faltando boa vontade dos jogadores em entender o que o treinador pede, em fazer dentro de campo o que o treinador diz e treina. Essas arestas aí precisam serem ajustadas. Sabemos que o futebol moderno, além da técnica, né, que cada jogador tem que ter, e o Flamengo aí é um campo vasto de técnicas, né, jogadores técnicos, além da força física, que precisamos manter e cuidar sempre, precisam também de jogadas táticas, de treinamentos táticos, de variações táticas durante o jogo. Envolve o posicionamento dos jogadores dentro de campo, onde que eles precisam estar no momento de atacar, onde precisam estar no momento de defender, e às vezes a gente na televisão, a gente não consegue, até mesmo no estádio, a gente não consegue entender isso, porque isso aí não é passado pra gente, né? A gente olha dentro de campo, fica os jogadores para lá, os jogadores para cá, mas todos eles têm as suas funções táticas dentro do time, e que, segundo o treinador, precisam ser cumpridas fielmente, né? Quando a gente atacar, vamos atacar por esse lado ou por aquele lado. Quando atacar pela esquerda, esse jogador tem que estar em tal posição. Quando a gente atacar pela direita, o jogador tem que estar em tal situação. Quando a gente for fazer a saída de bola, precisamos dos jogadores nessa posição para poder fazermos as tabelas. Enfim, é uma série de detalhes que a gente, como torcedor, muitas das vezes, pela nossa empolgação e não pela razão, não conseguimos enxergar. Mas isso existe e hoje é determinante dentro do futebol. Afinal de contas, o futebol vem se modelizando de uma forma muito rápida e os times da Europa conseguem tirar proveito disso sobre os times sul-americanos, principalmente, né, que a gente tem muita força, muita garra e muita determinação, e eles acabam conseguindo vencer-nos pelas suas características mais de variações táticas. Então, Felipe Luiz tem essa semana para treinar todos esses fundamentos, deixar o time afiado. Afinal de contas, não teremos mais nenhuma parada para a data FIFA, sendo agora o momento exato para poder trabalhar esses fundamentos, trabalhar essas pequenas arestas, né, que não estão acertadas, e que o time possa estar evoluindo aí ao longo desses jogos, que serão decisivos, uma pela Libertadores, que é a grande decisão no dia 29, e mais aí 6 rodadas para Flamengo e Palmeiras poderem sacramentar e terminar o ano aí com chave de ouro. Felipe Luiz pensa muito na forma de recuperar Ortiz e Jorginho para essa reta final do Brasileirão. Com certeza não estarão em campo, e o Pedro Guilherme também não estarão em campo neste sábado, né? Nem precisa, porque, desculpa, no todo respeito ao time do esporte, mas no momento que a gente precisa mesmo é dos jogadores estarem aí treinando forte, se adaptando, né, aos seus problemas físicos, e que possam estar à disposição pelo menos a 2 partidas antes da grande final, para que a gente possa tê-los completo, o time completo na grande final. Se não tiver, será uma grande falta, a gente sabe disso. Pedro faz uma falta muito grande ao time do Flamengo, que se ajustou para jogar do modo dele jogar,
e o Flamengo precisa muito dele, precisa muito de Arrascaeta, enfim, de todo mundo, mas em 100% das suas condições físicas. Galera, o que a gente tinha para falar hoje era isso, e amanhã, na sexta-feira, a gente vem trazendo aí os últimos detalhes e a forma como vai ser o jogo, a viagem do Flamengo para Pernambuco e tudo que vem aí circundando o nosso querido Mengão. Um grande abraço, nações rubro-negras, valeu!